Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre equações autônomas e vai já fazer uma aplicação, né, para crescimento logístico. Então a gente vai aprender sobre equações autônomas, só uma definição, e depois já vai aplicar para esse modelo de crescimento logístico esse conceito, que é o seguinte. Nós temos aqui uma equação diferencial ordinária, como a gente vinha trabalhando. Ela tem um termo aqui, né, em y ao quadrado, tá? Então ela não é linear. Mas olha só, veja que dy a dt, né, a derivada de y com relação ao tempo, ela depende, ó, explicitamente aqui apenas de y, né? Não tem nenhum termo aqui do tipo t que multiplica a função y ou algo assim. Então, esse tipo de equação, r e a aqui são constantes, tá? Então, esse tipo de equação em que a derivada depende da própria função, né, é chamado de equação autônoma. Tá? Então, dy dt, não estou vendo uma dependência aqui direta do tempo. Tá? Tem uma dependência implícita no tempo em função aqui da dependência da própria função y. Tá? Bom, essa é a definição de equação autônoma. Tá? A gente só vai pegar essa definição e trabalhar aqui o modelo de um crescimento populacional logístico. Se vocês olharem vídeos anteriores aí, a gente trabalhou o crescimento do tipo Malthus, tá? Um crescimento exponencial, em que você não tinha um limite ali finito para quando o tempo era longo, né? Então, para t tendendo a infinito, né, para tempos longos, você tinha a população crescendo indefinidamente. No crescimento logístico, isso não vai acontecer, que é o que a gente vai ver aqui agora, que é algo um pouco mais próximo da realidade, né? A população vai crescendo muito e alguma coisa, por exemplo, concorrência, né, competição por recursos, isso acaba ocasionando num decrescimento, né, num decrescimento da taxa de crescimento. Né? A taxa de crescimento ela reduz e aí a população vai se estabilizando. É isso que a gente vai ver agora. Olha só, dy a dt, eu coloquei esse fator aqui para dar conta justamente disso. Né? Quando o y é pequeno, tá? Quando a população é pequena, então eu vou ter o crescimento malthusiano, tá? Que é dy dt igual a r que multiplica y. Aqui eu estou com y tendendo a zero, tá? Aí eu fico com esse termo aqui pequeno, e aí fica r vezes y, crescimento malthusiano. dy dt proporcional a y, né, num dado instante de tempo. Quando o y vai ficando grande, esse termo aqui negativo, ó, acaba crescendo, e aí a minha taxa acaba, né, que vai acabar lá no expoente, né, que é essa taxazinha aqui, o r, vai ficando cada vez menor. Tá? Então é com isso que eu consigo, com esse fatorzinho aqui, eu consigo retratar isso que eu queria, né, no meu modelo populacional, que a gente chama de logístico. Tá? O que eu vou fazer aqui? Vou colocar R em evidência, colocar aqui o R aqui em evidência, e aí, ó, aqui era R, ficou 1, e aqui ficou menos A sobre R, tá? E aí eu coloquei aqui K, então K aqui está sendo definido como R sobre A, tá bom? E a gente vai ver aqui o que significa esse K, tá? Aqui foi só para a gente entender melhor o modelo, tá? Eu usei essa constantezinha A aqui, mas aqui o K ele vai ter um significado para a gente no modelo, mais propriamente do que somente o A aqui, tá? Então K é dado por R sobre A. Bom, se você olhar bem, essa equação ela é separável, tá? Eu posso colocar aqui dy dividido por 1 menos y sobre k, que multiplica y, tá? Coloquei aqui para o lado esquerdo, e o r, que é uma constante, multiplicado por dt do lado direito, tá bom? Bom, vou aqui no rascunho, só porque agora qual seria o próximo passo, usando a técnica de resolução de equações diferenciais separáveis? É a integração, né? Só que eu não sei uma integral, assim, só de olhar aqui, eu não estou lembrando de uma integral que seja desse tipo, assim, uma integral de 1 menos y sobre k vezes y. Eu não estou me lembrando. O que você pode fazer? Nesse caso aqui, a gente vai aplicar
aquela técnica de frações parciais, tá? Vou chamar aqui, ó, de 1 sobre 1 menos y sobre k, que multiplica y. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou chamar de uma constante a, que eu vou determinar, dividido por 1 menos y sobre k, mais b sobre y, tá? Por quê? Porque b sobre y vai ficar uma constante qualquer vezes 1 sobre y. E a integral de dy sobre y, eu sei, o logaritmo neperiano de y, tá? E essa daqui, ó, se eu chamar aqui u, né, fizer uma substituição de variável, u é igual a 1 menos y sobre k. E aí, como é que fica du? Bom, du fica, 1 é constante, fica 0, fica menos dy sobre k. Então, eu acabo conseguindo fazer a integração, porque dy fica então igual a menos k du, tá? Uma constante vezes du dividido por u, e se eu sei integrar du por u, de novo, logaritmo neperiano, tá? A gente fez de cabeça, mas mais para frente aqui eu vou explicitar, vocês vão ver que fazendo usando essa técnica de frações parciais, a gente consegue integrar mais facilmente esse lado esquerdo. O lado direito, ó, constante vezes dt vai ficar a constante r vezes t mais uma constante. Então, o lado direito não tem muito problema. Bom, o que a gente faz agora? A gente já usou essa técnica num outro vídeo aí anterior, mas vamos repetir aqui. A gente pega aqui o lado direito, tira o mínimo para fazer aqui ficar igual ao lado esquerdo. E aí como é que fica o numerador? Fica AY mais B multiplica 1 menos Y sobre K. Tá? Olhando agora só para o numerador, ó, a igualdade diz que 1 é igual a AY mais B, que multiplica 1 menos Y sobre K. Tá? Se eu faço Y igual a K, o que acontece? Bom, aqui eu fico com AK e daqui eu fico com K sobre K 1. Então, 1 menos 1, 0. Aí eu fico só com AY, que no caso é K, né? Y igual a K. AK igual a 1. Tá? Então, A igual a 1 sobre K. Determinei quem é o A. Como é que eu faço para determinar agora o B? Eu faço Y aqui, né? Y igual a 0. Como é que fica? Y igual a 0, eu vou zerar esse aqui, esse termo aqui que tem o A, e eu fico com B igual a 1. Então, A igual a 1 sobre K e B igual a 1. Eu volto lá na minha continha e falo, então, que a minha integração agora vai ser 1 sobre K sobre 1 menos Y sobre K, mais 1 sobre Y, tudo isso multiplicado pelo dy, igual a R dt. Tá? Aí sim eu consigo fazer a integração. Veja só aqui aquela substituição de variáveis que eu comentei. Se eu fizer u igual a 1 menos y sobre k, o du fica 1 é constante, então vai a 0. Fico com menos dy sobre k. Então o meu dy, que é o que eu tenho aqui, para fazer a substituição de variáveis, eu fico com dy igual a menos k du. Menos k du multiplicado, que é o dy, né? Menos kdu multiplicado por 1 sobre k fica com menos du. Só fica menos du. Então eu fico com menos integral de du sobre u. Tá? 1 menos y sobre k eu substituí aqui, ó, por u. Aqui, a segunda integral, eu já vou colocar aqui ln de y mais uma constante, que eu estou jogando para o outro lado. E aqui fica rt mais uma constante. Embuti as duas constantes aqui nessa constante C1. Tá bom? Bom, o que eu faço agora? Vou colocar aqui menos logaritmo neperiano de u. Eu já voltei aqui a variável, né? U é 1 menos y sobre k. Mais ln de y igual a rt mais c2. Por que c2? Porque sai uma constante dessa integração. E aí eu vou colocar ela embutida aqui também nessa constante que está do lado direito. Bom, ln de alguma coisa menos ln de outra coisa é ln da divisão, né? Do quociente. Então, ln de y dividido por 1 menos y sobre k. Propriedadezinhas em logaritmos. Daqui continua a mesma coisa do lado direito. Então, ó, y 1 menos y sobre k é igual a e elevado a rt vezes e elevado a c2, que é uma constante C3, uma outra constante, tá? Só copiei aqui para o outro slide o que a gente achou. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que
a população no instante t igual a zero é y0, é minha população inicial, tá? Probleminha de valor inicial. Então, substituindo, eu tenho que, quando eu substituo aqui t igual a zero, aqui fica 1, então C3 igual a y0, 1 menos y0 sobre k. Tá? Voltando agora na equação, substituo o valor que eu encontrei para C3, então fica y, 1 menos y sobre k, igual a y0 sobre 1 menos y0 sobre k, que é C3, e elevado a RT. Maravilha! Agora o que eu vou fazer é dividir o numerador e o denominador aqui desse lado esquerdo por y, tá? Então fico com 1 sobre y menos 1 sobre k, igual a y0 e elevado a RT, dividido por 1 menos y0 sobre k, tá? Bom, agora o que eu vou fazer é elevar a menos 1 os dois lados da igualdade. Então aqui eu fico com o denominador, 1 sobre y menos 1 sobre k, igual a 1 menos y0 sobre k, dividido por y0 e elevado a RT. Então, o sobre y igual a 1 sobre k mais 1 menos y0 sobre k. Essa exponencial que estava no denominador eu já coloquei aqui no numerador, mas multiplicada por menos 1 e elevado a menos RT, dividido por y0. E agora vou tirar o mínimo daqui do lado direito, ky0, sobra o y0 aqui, sobra o k para esse termo. E agora eu chego elevando a menos 1 novamente. Ó. Aqui eu fiz a conta desse jeito, vocês podem tentar fazer de outro jeito, provavelmente tem um jeito mais simples, né? Talvez vocês encontrem aí, talvez não. Então, é só um algebrismo aqui para chegar na expressão para yt, tá? Igual a ky0 dividido por y0 mais k. Já multipliquei aqui, né? Então fica k menos k com k corta aqui, k menos y0 e elevado a menos rt. E essa daqui é a expressão para yt, para a população em função do tempo, no modelo logístico que a gente propôs, tá? Qual vai ser o limite quando y tende, de y quando t tende ao infinito? Bom, o limite de y quando t tende ao infinito vai ser, quando t tende ao infinito, isso aqui vai para zero, essa exponencial, tá? Então esse aqui fica zero, e sobra o quê? ky0 sobre y0, corta o y0, então o k, como eu disse, vai ter um significado para a gente que é aquela população limite, tá? Então a gente vai ter um crescimento populacional, mas conforme eu for me aproximando de k, o que acontece? Aí eu tenho uma limitação, a população não vai passar de k, tá bom? Vamos ver, só antes de ver graficamente, só relembrei aqui a expressão que a gente encontra para o modelo de Malthus. A expressão é dada por y0, população inicial, que multiplica uma exponencial crescente, tá? Qual que é aqui o k? Seria o r, né? Seria o equivalente aqui ao r, a taxa de crescimento no tempo, né? Qual é o limite desse yt quando t tende ao infinito? É o infinito, tá? Então não tem limite para essa população. O que na prática não é tão real, né? As populações ela têm limites, né? Não vai crescer indefinidamente, né? Lá na China, por exemplo, que teve um crescimento muito elevado, o pessoal começou, né, a implementar regras para que a taxa de natalidade fosse controlada. Tanto foi controlada que a população parou de crescer e hoje, eu acho que saiu essa semana uma notícia que as famílias agora estão permitidas a ter 3 filhos. Isso não era possível lá na China, porque eles controlavam a natalidade justamente para não ter muitos problemas de falta de recursos, por exemplo, né, para alimentar, para prover recursos, né, energia elétrica para toda essa população, custa muito caro, né? Às vezes fica inviável para o país, então eles tiveram que fazer esse tipo de controle lá. Vamos agora ver graficamente aqui no Maple. Eu vou, para esse arquivo aqui, a gente define y0, eu vou colocar y0 como sendo 1000, tá? E k, como a população inicial vai ser 1000, e o meu k vai ser 10.000, tá? A minha população vai poder crescer até esse valor, 10.000. E o R que eu vou colocar como 3,
E aqui eu estou plotando aquela expressãozinha que eu encontrei. KY0 dividido por Y0 mais K menos Y0 vezes exponencial de menos RT. Plotando de t igual a 0 até t igual a 5. E o Y, né, a população aqui eu vou variar de 0 até K, que é 10.000, mais 5.000. Então tá bom. Olha só como é que ficou. Eu parto aqui da minha população inicial, que é 1.000. Ela vai crescendo e quando eu vou chegando perto dos 10.000, ela para de crescer, ela se estabiliza ali nos 10.000. Aqui eu vou resolver a equação inicial que eu tinha, né, do crescimento logístico. Vou resolver numericamente, aquela ali foi a minha solução analítica que eu encontrei. Resolvendo numericamente aqui no Maple, com a condição inicial de que y0 é igual a y0, né? Resolvendo aqui, ó, encontro aqui a mesma expressão, tá? A mesma forma de crescimento populacional, tá? Aqui eu vou colocar para vocês, ó, dy a dt é igual a r que multiplica 1 menos y sobre k vezes y. Então, r, vou colocar aqui, r vezes 1 menos y sobre k, que multiplica y. Então, eu vou plotar aqui a expressão para derivada. Tá? Derivada de y em função do tempo. Como é que fica essa derivada? Bom, para y entre 0 e 10.000, que é o valor de k, eu tenho uma derivada positiva. Tá? E para y maiores do que 10.000, né, para a população maior que 10.000, eu teria uma derivada negativa, mas aqui nesse caso ela nunca vai ultrapassar 10.000. Tá? Eu tenho essa limitação, tá? No meu modelo. Então ela vai ser sempre positiva, mas olha só, aqui quando y igual a 0, a população está crescendo. Está crescendo, mas veja que aqui a derivada ela é positiva, cada vez maior, mais positiva, só que quando eu chego aqui, ó, em y igual a 5.000, tá? Eu tenho um ponto de inflexão aqui. Tá? Um ponto de inflexão porque a derivada começa a começa a diminuir. Ela é positiva, mas cada vez menor. Tá? Aqui ela estava positiva e cada vez maior, então estava crescendo. Quando eu cheguei na população aqui, ó, de 5.000, né? Na população de 5.000, o que acontece é que eu tenho uma derivada positiva, mas cada vez menor. E aí, como ela é cada vez menor, chega um momento que ela fica zero. E aqui nesse modelo eu não vou ultrapassar para esse limite aqui, que ela seria negativa, né? Mas eu tenho então um crescimento, num dado momento, para y, quando a população chega em 5.000 pessoas, né? 5.000 indivíduos, aí ela começa a ter um crescimento cada vez menor, e aí eu fico limitado a 10.000. Tá? Então esse é o modelo logístico. A gente vai continuar discutindo isso para um outro caso, tá? Num próximo vídeo, em que eu tenho um limiar, tá? A partir do qual essa população pode crescer indefinidamente ou não, e abaixo desse limiar a população está fadada à extinção. A gente vai ver esse caso. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se gostaram, curtam esse vídeo, se inscrevam aí no canal, compartilhem esse vídeo para que a gente possa crescer, mais pessoas possam acessar esse conteúdo, beleza? Bora estudar!